Vamos começar aí hoje mais um treinamento da nossa rede, de toda terça-feira, 14h. Esse ano já começou muito especial, porque toda semana a gente teve alguém para compartilhar, né, seus conhecimentos com a gente. Eu sou muito grata à minha equipe, né, que cada um agrega aí um pouquinho, né, na sua história de vida, nos seus trabalhos além da do Terra. E a Seanga, ela vai falar hoje para a gente sobre aromaterapia e Ayurveda. E eu confesso que eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu acho que é uma linha, né, que segue muito o que a aromaterapia propõe, que é olhar para o indivíduo por inteiro e entender as particularidades dele. E também essa coisa do natural, né? De saber que a gente pode prevenir, que se a gente se cuidar, se a gente se entender, se a gente olhar para dentro, a gente pode solucionar vários dos nossos problemas. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente. A Seanga, ela é minha cliente de óleos essenciais desde quando eu comecei. E, assim, eu sempre soube que ela ia ser uma ótima consultora, porque ela é uma pessoa que gosta de pessoas, ela gosta de terapias holísticas, ela gosta de estudar e ela tem, assim, uma rede de mulheres empreendedoras, né? Ela está sempre apoiando essas pessoas e eu acho que tem tudo a ver com ela. E finalmente ela aceitou meu convite, né, de agregar aqui na nossa rede. E estou feliz demais com essa caminhada que a gente está fazendo juntas. A Seanga, ela não é de Berlândia, ela mora em Catalão. Para quem não sabe, eu nasci lá e eu conheço a mãe da Seanga desde que eu nasci. E engraçado, Seanga, acho que eu nunca te falei isso, mas teve uma festa fantasia uma vez que eu fui em Catalão. Eu fui de japonesa e foi você que me maquiou. Eu acho que isso deve ter uns 15 anos por aí. Mas é isso. Estou ansiosa para ouvir você falar. Obrigada por ter aceitado esse convite. Espero que a gente aprenda muito com você hoje. Ai, gente, que riqueza, né? Eu que assim que estou muito feliz, emocionada por estar aqui falando com vocês. Realmente a gente falar daquilo que a gente gosta é uma coisa gostosa, e aí é isso que eu vim convidar vocês para a gente falar um pouco sobre aromaterapia, numa visão um pouquinho mais específica, mas totalmente alinhada, totalmente integrada com tudo que eu vejo vocês fazendo, com toda a proposta do grupo, né? Quando a Natália me convidou, sei lá, 1 ano e pouco atrás, ainda não era minha hora, e aí eu fui sentindo isso, assim, quando chegar a minha vontade de me tornar consultora, eu vou lá falar com a Natália. E aí o tempo passou, eu sou assim, eu vim para Catalão com 7 anos, então assim eu me considero catalana também, mas meus pais são do Rio Grande do Norte, são de Caicó, uma cidadezinha do sertão. Então eu passei minha infância aqui e assim hoje antes de chegar aqui, eu estava pensando, quando que a aromaterapia entrou na minha vida? Não é uma pergunta fácil de falar, porque aromaterapia é a nossa vida, né? Eu tenho memórias do cheiro de eucalipto, das árvores plantadas em frente à minha casa. Eu tenho cheiro de uma flor, uma rosa que a minha mãe ganhou e que eu passava na sala e me sentia mal com aquele cheiro. Então, assim, a gente tem muitas memórias de olfato. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, por quê? Porque o nariz é a porta do cérebro. E aí, quando a Natália me convidou para vir falar sobre aromaterapia, eu falei, gente, como é que eu vou falar sobre isso para uma turma de aromaterapeutas? Que coisa louca, né?
arquiteta, recém-entrado nesse grupo, né? O que eu posso agregar? E aí eu falei, então, não, Natália, então eu vou falar sobre aquilo que eu tenho experiência. A primeira lembrança de óleo essencial que eu tenho foi um curso, eu fui fazer um curso em Uberlândia, mais ou menos há 5 anos, e o curso começava com a gente sentando e o facilitador passando olíbano nos pés. E essa experiência foi única e incrível. E foi um curso que mudou a minha vida. Eu fui fazer Theta Healing, me tornei terapeuta, já fiz vários cursos, e eu sou arquiteta de formação. Esse ano, agora em março, faço 25 anos de terapeuta do lar, né? Eu venho cuidando dos ambientes, das casas. Oi, Ana, tem uma cliente minha aqui, muito querida, aqui presente. Que lindo que você está aqui. Que bom. E aí, assim, a gente falar um pouco sobre isso, assim, depois desse curso, dessas coisas, a gente voltei a tentar me cuidar mais e olhar assim, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que eu sinto esse chamado tão forte para estar em contato com as coisas naturais, as coisas holísticas? Por que isso é tão vivo? Nesse questionamento apareceu a terapia Ayurveda, e para meu espanto, o ponto de referência do Brasil era aqui em Araguari, com filial aí em Uberlândia. E eu falei, meu Deus, eu estou aqui do lado, não é por acaso. Então, eu comecei a buscar acesso a como que eu vou fazer para descobrir. Peraí, quando eu e 2 amigas acessamos esse portal, o curso tinha começado já a 5 módulos. E a gente falei, nossa, não, eu preciso fazer. E aí a gente conseguiu entrar e fui acompanhando, é um curso de 2 anos, todo mês a gente ia para o Ashram, em Araguari, viver essa experiência de mergulhar no mundo da Ayurveda, não só estudar, vivenciar. É com o doutor Ruguê, Cianga? Com o doutor Ruguê, né? A esposa dele é uma amigona minha. Que gostoso, né? Eles além de estudarem, eles vivem tudo aquilo que é estudado e é muito rico a gente entender. Então, assim, quando eu ouço o grupo de vocês, eu vejo que todo mundo vivendo. Esse final de semana, com o nosso desafio, foi uma outra forma de trazer para a prática aquilo que a gente vive na teoria. Qual óleo você deixa no banheiro, qual óleo está na cozinha, como é que você faz com isso, como que usa aquilo, e aí a gente vai vendo toda essa experiência, cada uma se mostrando, e é muito rico isso, né? Então, viver uma coisa de verdade é interessante. Então, assim, era isso que eu queria falar sobre mim. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra. E vocês podem interromper a qualquer momento para fazer pergunta, pode mandar no chat. A Natália disse que vai ficar lendo as perguntas. Eu vou lendo as perguntas, caso venha aparecendo. Inclusive, eu queria aproveitar para mostrar que a Cianga, muito querida, mandou para a gente, ela mandou para mim de presente, e ela mandou um para vocês também, que a gente vai sortear aqui para quem estiver assistindo. Eu peço assim, quem estiver assistindo, deixe uma palavra no nosso chat, uma palavra que você quer atrair para você hoje, um sentimento, né? Alguma coisa que você quer atrair para você hoje. Todo mundo que tiver escrito alguma coisa, eu vou, no final, sortear e lá no grupo eu conto quem ganhou, tá? E eu queria que você contasse um pouco do que tem aqui dentro, Cianga. Eu mandei esse mimo, nem sei direito o que eu mandei, Nath, mas assim, eu mandei A pomada que eu queria que você falasse mais, mas aqui dentro tem incenso e tem um trabalho aqui manual, super bonito. Parece isso mesmo.
Final de semana retrasado, eu fui fazer um curso de bordado. Gente, tem tanta coisa legal aqui em Catalão e a gente tem que saber aproveitar. Fui fazer um curso, era tipo assim, aula restrita, VIP, pandemia, 3 pessoas. Eu falei, opa! E fui fazer. E lá a gente bordava no tecido umas florzinhas. Eu falei, ai, que mimo. Cheguei em casa, olhei um arame, aí eu comecei a bordar os arames. Então, eu fiz umas flores inspiradas nesse bordado que eu fiz lá no final de semana. E aí eu mandei para uma de vocês. Elas estão encrustadas com cristais. Essa aqui é uma rudrasca, que é uma daquelas sementes de rudras que usa nos japamalas, né? E a que eu mandei para aí são uns quartos rosas, né? Umas pedras coloridas. Isso, que eu trouxe da Índia. Assim, gente, quando eu começo a fazer as coisas, eu vou fundo. Então, assim, fiz Ayurveda, já fui para a Índia. Isso aí. Uma coisa... Faz direito. Tudo assim. Então, quando vocês perguntam assim, qual que é seu propósito no Doterra? Eu falei, gente, eu ainda não sei, mas capaz que eu vou virar o Diamond Super Blaster Master lá para cima. Muito bem, mas deve ser isso. Porque isso, fazer bem tudo que a gente propõe a fazer, né? Fazer com o coração, fazer por inteiro. Isso mesmo, você falou, ir fundo. E isso daqui, Sanga, para mim, foi uma demonstração da sua atenção, do seu carinho. Né? Eu espero que as pessoas sintam isso também. Eu queria que você repetisse o que esse creme faz, porque ele é um creme que você falou que ele é passado por 100 vezes um mantra, não é? Isso. Ele é lavado. Esse aqui chama Chata Dalta. Eu tenho um projeto com 2 amigas, a gente vende esse produto, que é o ghee lavado, a gente põe água e mantra ele, canta uma música, lava de novo, canta outra música, lava de novo, faz isso por 10 vezes durante um dia e faz isso por 10 dias. Então, ele é lavado por 100 vezes. E nesse processo, ele é impregnado todo esse amor nessa manteiga. Então, ela deixa de ser uma manteiga que tem um monte de propriedade legal para várias coisas, e ela passa a ser um remédio para uso externo, chama Chata Dalta. É uma receita indiana, que, assim, para queimaduras, doenças de pele, psoríase, doenças profundas a nível emocional e que se refletem na pele, essa pomada agrega. E aí, assim, existe já estudos científicos que falam sobre isso, mas, assim, você não precisa nem estudar nada. Se está qualquer probleminha, passa a pomadinha e ela refresca, calma, cicatriza, assim. E você falou que ela pode ser uma base neutra para os óleos essenciais também, né? A gente pode falar que ela é uma pomada energética também, então. Isso. É uma pomada, um creme, né? A gente chama base carreadora, né? É o mesmo nome que vocês usam. E a gente pode agregar o quê? Uma lavanda, porque ela não tem um cheiro. A Seanga, seu microfone ficou mudo. Aqui. Então, assim, ela tem um cheiro de manteiga comum, né? Então, a gente pode colocar o quê? Um óleo essencial da sua preferência, de preferência que seja direcionado às coisas de pele, de emoção, né? daquilo que você sentir. Então, isso. Talvez, assim, lavanda, olíbano, alguma coisa que possa trazer tranquilidade, né? Essa pomada, a gente tem um projeto que a venda dela está sendo revertida para um plantio de um viveiro de mudas de jatobá, lá na beira do Rio Negro, que legal! Amazônia. Então, depois eu vou postar no grupo para vocês acessarem. Mas vamos lá, eu quero compartilhar com vocês. Pode compartilhar aí que eu já liberei para você. Eu não estou acessando. Share screen ali embaixo, consegue?
Não, tá como se eu não tivesse... De novo, eu mudei a opção. Aí, ok. Entendeu? Isso. Então, nós vamos estar falando hoje sobre aromaterapia e Ayurveda, né? Em sânscrito, que é a língua original dos povos hindus, Gandha Chikitsa significa aromaterapia. Gandha, aroma ou perfume, Chikitsa, terapia. E para o Ayurveda, a aromaterapia é uma prática terapêutica milenar. Ela utiliza as propriedades específicas das plantas para tratar, acalmar e equilibrar. O quê? O corpo físico, o corpo mental, o corpo de emoções e o corpo de espírito. Para o Ayurveda, nós não somos só esse corpo físico que está aqui falando. Nós somos uma irradiância, é assim que a gente mais ou menos entende, nós somos uma irradiação de uma energia divina que existe em tudo, em todos e em nós. Então, para o Ayurveda, nós somos o todo e tudo somos nós. Então, por isso que a gente consegue acessar o máximo do poder daquela planta de uma forma fácil, porque esse poder já existe em nós. Então, como que eles usam? A gente usa, no Ayurveda, a gente usa extratos florais, extratos herbais, incensos, defumações, banhos, chás, tudo isso a gente consegue desprender o óleo essencial da planta e trazer eles para dentro de nós. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente consegue digerir aquilo que está ali fora, passa a fazer parte de mim. Esse é o conceito de digestão para o Ayurveda. Então, a gente, por exemplo, exemplo simples, o incenso de sândalo, ele traz benefícios para a meditação. Por isso que lá na Índia, você anda nas ruas e você vê as pessoas queimando as ervas, queimando incensos, trazendo essa conexão divina. Eles têm certeza e eles se lembram disso o tempo inteiro. Nós somos muito mais que um corpo físico. E a parte de infusão, infusão é esse processo de como fazer um chá, a gente ferver com água, né? Infusão de manjericão, que ou é o chá de manjericão ou é feito para purificação de ambientes. Coloca-se numa bacia com água quente, coloca ali as flores, as folhas, os caules, tudo do manjericão. E por que manjericão? Porque lá eles têm um manjericão que para eles é considerado sagrado, chama tulasi. É o manjericão sagrado da Índia, que é muito parecido com a nossa alfavaca. Então, para eles é uma planta divina, porque ela tem essa questão de purificação dos corpos, do ambiente, da natureza, né? Então, é muito rica. Os aromas, eles unem a psicofisiologia humana e a sabedoria curativa das plantas, porque ela faz esse caminho fácil e rápido entre o corpo físico, mental, emocional, energético. Ela facilita a nossa comunicação entre os corpos. Então, por isso que a aromaterapia ela é uma ciência usada há mais de 5.000 anos, né? Na origem da colonização do planeta Terra. E aí, para o Ayurveda, a mente perturbada ela pode ser despertada para a realidade pelo aroma. Olha essa frase. Num período que a gente está aqui, todo mundo tão perturbado e cansado, a gente tem a ferramenta que desperta as mentes. Só uma mente desperta pode distinguir o certo e o errado, o bom e o ruim, o gosto do não gosto, o eu estou fazendo bem para mim, eu não estou fazendo bem para mim.
E como que a gente faz isso a nível, como que isso funciona a nível físico? A gente tem a porta do nariz, né, que são as áreas do olfato, assim, a gente não precisa nem ver o óleo essencial para você sentir o cheiro. Eu posso estar aqui, de repente alguém ali liga um incenso, e você sente aquele cheiro. Então, ele chega pelas vias das nossas narinas, entram e acessam. E ele tem o canal mais curto. Dessas áreas olfativas, ele dá um pulo e está no cérebro. A parte gustativa da língua tem que passar por um processo para depois chegar no cérebro. Então, assim, remédios, nós vamos tomar um remédio físico, um comprimido de não sei o quê. E você vai entrar pela boca, vai passar por aqui, até chegar no nosso cérebro. E o aroma? Entrou, já está lá. Então, é uma coisa que é fácil, provada pela ciência e simples de acessar por qualquer um. A atmosfera poluída, ela tem efeito negativo, pode causar doenças físicas, mentais, e os aromas, as plantas, elas têm o poder de limpar esse ambiente, ela dissipa a poluição, limpa o corpo e estimula a produção estimula o nosso sangue a liberar as toxinas que a gente mesmo provoca. Aquilo que a gente não consegue digerir, seja alimento, emoção, pensamento, qualquer coisa que a gente não consegue digerir, vira toxina. Para o Ayurveda, isso chama ama. E essas biotoxinas geradas por nós mesmos, elas vão gerando bloqueios no nosso corpo de energético, mental, emocional, até que a gente não consegue, através de algum efeito, comunicar com o nosso espírito com o corpo físico. Isso gera o quê? As doenças. Então, para o Ayurveda, é assim que são produzidas as doenças, né? Uhum. O olfato, ele é 10.000 vezes mais sensível que o paladar. E as células nervosas do bulbo olfativo são capazes de se regenerar a cada 30, 40 dias. O que isso quer dizer aqui atrás? Além dessa, essa regeneração celular significa que, com o uso contínuo do estímulo de bons pensamentos, boas emoções, bons alimentos, óleos essenciais que nos causam bem, a cada 30, 40 dias, nossas células são renovadas para células melhores. Então, isso quer dizer, assim, rapidamente a gente consegue acessar curas. Então, por que a aromaterapia tem esse poder tão rápido? A gente começa a usar um óleo essencial e logo, tipo assim, um mês você vê o efeito. E é uma coisa tão sutil. Gente, mas eu não botei na minha boca nenhum comprimido. Não precisa. O olfato é o caminho mais rápido e é ele que estimula a gente a chegar, e não precisa ser grande quantidade, realmente é pequenos estímulos constantes todo dia. Então, a nossa rotina diária, aquilo que a gente está falando no nosso desafio, assim, o que você usa todo dia? Como que você faz isso todo dia? O todo dia, uma gotinha aqui, uma gotinha ali, tudo isso vira uma cura constante, né? As moléculas do sistema límbico acessam essas respostas rapidinho. Então, assim, o que isso quer dizer? Que o cérebro recebeu o estímulo e aí ele começa a produzir ele começa a trazer novas respostas. Como assim? Encefalinas reduzem a dor, aumentam o bem-estar. Endorfinas acabam com a dor, aumentam o apetite sexual. E aqui, apetite sexual, esteja claro que não é só apetite sexual de sexo, é tesão pela vida, a gente ter vontade de viver, é ter aquela vontade de eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Esse é o verdadeiro apetite sexual, é o que a gente precisa se nutrir, se olhar para dentro. Como é que eu estou? Eu estou fazendo coisa que eu gosto? Não, eu não estou. Então, eu preciso me renovar. Então, são as endorfinas. As serotoninas relaxam e acalmam. Então, assim, a gente tem uma infinidade de formas de acessar isso.
para o Ayurveda, a gente usa os óleos essenciais, geralmente diluídos em óleos carreadores, e aí a gente tem a Shiro Abhyanga, que é massagem da região do ombro para cima, então ombros, pescoço, nuca, cabeça, couro cabeludo, tudo isso é estimulado por massagens de óleo, derrama óleo, faz massagem, e aí ele já que né? Já pode vir, vem para Catalão passar uma semana. A gente tem a sauna ayurvédica, que é uma sauna que a gente faz sem aquecer a cabeça, que nela ajuda a mobilizar toxinas. E aí os óleos são distribuídos na água que vai ser... O vapor. Que vai gerar vapor, né? Uhum. A Abhyanga, como se você estivesse dentro do difusor. Dentro do difusor, mais ou menos isso. E esse calor faz o quê? Expande os nossos corpos energéticos, dilata a nossa circulação sanguínea, faz com que o sangue mobilize as toxinas, e a parte energética e espiritual, você faz uma massagem toda antes, não sei o quê, e vai para a sauna. Você sai dali com a sua áurea expandida. E depois disso, você vai fazer um silêncio, meditação, e você vai tentar se desprender dessas energias. Então, também é uma terapia muito usada após vários tratamentos. A Abhyanga, que é a massagem do corpo inteiro. E aí a gente tem a Padya Abhyanga, que é massagem dos pés. A gente tem a Shantala, que é massagem de bebê. Uhum. Aí tem uma infinidade de terapias e oleações internas e externas que a gente pode estar usando o óleo essencial para ajudar a desprender essas moléculas que precisam liberar toxina. Ok. A gente pode ainda estar fazendo equilíbrio de chakras, que são centros de força. O olíbano é ótimo para isso, né? É uma das funções, alinhar. Medica o óleo essencial numa pequena quantidade, você passa em cada óleo tem uma função para um centro de força, e a gente pode ver aqui nessa figura assim, as forças da natureza conectadas com os chakras. Então, eu tenho o chakra básico, que é tudo que é planta, o chakra do plexo, não, como é que chama esse aqui? Sexual, que é movimentação e expansão, o plexo solar, que é o calor, ligado com a nossa digestão, como você digere as coisas, o do coração, que é a nossa comunicação com o todo, o da garganta, que é aquilo que você se expressa, como você absorve, como você se expressa, e o chakra da coroa, que é a nossa comunicação com o divino. Então, cada um deles tem uma função, uma resposta, e tem um óleo essencial que pode ser usado. Tem cor, tem massagem, tem várias coisas que podem ser. Além dos chakras, para o Ayurveda, a gente tem os marmas, que os marmas são pequenos pontos desses, cada um tem um nome, e cada um está correlacionado com uma formação de tecido, de doença de região específica, e que a gente, quando faz a Abhyanga, a Shiro Abhyanga, então, por exemplo, aqui na cabeça, durante aquela massagem com óleos, todos esses pontos são estimulados, né? Estimulados. Não é nem pressionados, são estimulados, pequenos estímulos, é tudo feito com óleo quente, e eles comunicam, são pontos de contato entre os corpos, assim como os chakras. Então, assim, se você está com uma dor, sei lá, alguma coisa específica, região de estômago, a gente vai encontrar aquele ponto naquele lugar. É muito parecido com a medicina chinesa, né, que todo mundo conhece mais aqui, que é a acupuntura, né? Mas, assim, são pontos que a gente massageia, e aqui eu estou falando com óleo para a gente ter uma noção, né, da aromaterapia trabalhando junto. Claro, uhum. Além do nosso queridinho, que são os difusores de ambiente, que hoje já existem esses difusores específicos, que são apropriados para a aromaterapia, onde você identifica uma deficiência, qual óleo pode te
apoiar, né, nessa questão, e isso pode ficar sendo estimulado para você durante outras atividades, sem você estar concentrado exatamente naquele foco. Uhum. Mas isso pode ser feito através dos incensos, da defumação, tem incensos naturais, né? Eu mandei para vocês umas varinhas de incenso naturais, né? Aham, muito legal. E aí a gente tem um outro ponto que é assim, eu fiquei pensando, o que até aqui está tudo muito parecido com o que vocês já vinham estudando. Agora, o que para o Ayurveda é diferente? É que para o Ayurveda a gente classifica os tipos as personalidades por doshas. Então, a gente tem, a gente chama doshas, que é Vata, Pitta e Kapha, que são associações dos elementos da natureza. E isso, que isso quer dizer? É uma coisa que a gente vê muito assim, por exemplo, quando entra para o grupo, alguém fala assim, eu usei isso, não foi bom para mim. Eu usei isso, Legal você falar isso. não deu certo. Uhum. Né? Então, assim, para o Ayurveda, a gente olha cada ser como único. Uhum. Não existe uma receita. A coisa mais engraçada do curso que eu fui fazer na Índia é assim, a gente está lá dentro da sala do médico, ele com os pacientes atendendo, e aí a gente levantava a mão para perguntar assim, que tanto disso? Que dosagem? Como? E aí eles ficavam horrorizados. Porque, na verdade, não existe uma receita, uma dosagem específica. Cada um é tratado como ser único. E a intuição do condutor da terapia vale muito, muito, muito. Então, assim, quando Ele que vai você... definir, né? A Seanga, você falou algo que eu repito igual um papagaio. Que todo mundo fala, quanto que eu vou usar? Olha, não tem ninguém melhor para definir quanto vai ser usado, seja com você ou até o seu cliente, do que você. É tudo uma experiência. Eu gosto sempre de começar com a dosagem menor e qualquer coisa a gente faz o ajuste, né? De quantas vezes no dia, mas não consigo passar ali no grupo um protocolo para alguém que eu não conheço, não fiz uma anamnese, não sei como que ele se sente com óleo tal, se ele tem algum problema que ele não pode usar algum desses óleos. Então, a gente tem que olhar para cada um de uma forma única, né? E ir ajustando de acordo com o que ele vai trazendo de feedback para a gente. E ele mesmo, pela intuição dele, pelo que ele sente usando os olhos, ele mesmo vai acabar fazendo essas alterações, né? Às vezes ele vai falar, nossa, isso está muito, ou não, isso está pouco, eu prefiro usar aromaticamente, não, eu prefiro usar topicamente. Então, eu sei, né, que quando a gente começa a trabalhar com isso, começa a usar, geram muitas dúvidas. Mas acreditem na intuição e assim, a tabela ela está ali, mas saiba que você está livre para fazer as alterações necessárias, né? Com muita segurança, claro, mas sinta o que a pessoa precisa naquele momento, né? Ou o que você precisa naquele momento. Assim, isso é o mais rico. E aquela máxima da aromaterapia que o menos é mais. Esse também é uma outra coisa assim, pequenas doses todo dia, surte muito mais, e a pessoa conseguindo digerir, surte muito mais efeito do que você superdosar e ela não conseguir digerir, e isso vira uma... No final, você está gerando toxina para a pessoa. Então, precisa entender tudo isso, né? E aí, então, assim, quando essa palestra veio, eu falei assim, gente, uma coisa que eu queria que as meninas entendessem, né, assim, mas não, quem sou eu para querer nada? Assim, que é só, eu queria compartilhar, usar da intuição, estudar mesmo o que está fazendo e entender que cada ser é único. Então, para o Ayurveda, a gente tem assim, doshas e suas qualidades, né? Cada óleo essencial e cada dosha. A gente tem o aroma,
a gente tem o efeito, assim, o que a gente olha num óleo essencial, dentro do vidrinho, o que a gente tem que olhar? Ele é um óleo que aquece? Aquela pessoa precisa de calor? Aquela doença precisa de calor? O efeito refrescante no corpo, ela precisa de refrescância? Qual a influência sobre as emoções? Então, é um óleo que acalma, que relaxa, porque, por exemplo, se eu tô deitada numa cama com depressão e eu vou mandar para a pessoa usar um óleo que acalma, ela não vai sair daquilo ali, ela precisa de uma coisa que estimule a emoção dela, para ela sair de um estado, a gente chama tamásico, passa para rajas e vai para sattva, que são estados de vibração da mente. O Ayurveda classifica a nossa mente com 3 estados de emoção. Um que é mais tamásico, que a gente usa ele quando? Quando a gente quer meditar, quando você precisa refletir, quando você precisa estudar. O rajas, quando você precisa agir. Você precisa, então, fazer alguma coisa, fazer uma atividade, trabalhar, resolver, trocar aquilo ali, vou lá comprar aquilo e volto. Esse é um estado rajásico da mente. E o outro estado é o estado sattva, que é um estado mais de conexão com a divindade. Então, é um estado de completa observação, de raciocínio claro e lógico. Então, assim, isso é uma classificação e a gente tem que o quê? Vibrar para que o nosso corpo viva mais em sattva. Mas nós precisamos dos 3 estados para fazer nossas atividades aqui nesse planeta. A gente não Enquanto pode a gente ficar estiver só aqui, em um ou só em outro, né, Ciana? não tem jeito, né? Então, para o Ayurveda, a gente tem assim, tudo na Terra, fora da Terra, no universo, é feito a partir dos 5 elementos. Terra, água, fogo, éter e ar. E esses elementos são componentes isso vai entrar em fusão, em conexão, em alinhamento, e vai ser gerado todos os corpos, todas as coisas que são criadas, por exemplo, aqui na Terra. Tudo que veio para a Terra tem esses 5 elementos. Então, quando eu uso a conexão com o meu fogo, como é o fogo? O fogo é um elemento de transformação, ele transforma a lenha em carvão, ele aquece e gera calor, né? Ele transmuta. Qual que é o dosha que tem essa característica? O dosha Pitta. O Pitta é uma associação do fogo e da água. Então, o fogo que está aqui borbulha essa água e faz gerar aqui uma transformação. Onde que está isso dentro de nós? Em tudo que a gente precisa, calor. O nosso sangue tem Pitta, ele leva calor, ele troca oxigênio, ele muda aquele osmose, né? Aquelas coisas, tudo isso é Pitta. O nosso sistema digestivo, então a gente pega uma coisa externa, põe dentro de nós, passa pelos nossos líquidos da digestão, e isso é transformado em parte de nós, absorvido por nós. Então, o Pitta é uma característica assim. Como que é o Pitta? Pitta é fogo e água, e ele tem característica, então, quente, úmido, mente agitada. Para o Ayurveda, como que você equilibra uma pessoa que está em desequilíbrio de Pitta? Que está muito agitada, quente, brigona, com raiva. A gente usa óleos essenciais refrescantes, doces, ou que ligeiramente amargos, que pacificam as emoções. Então, o óleo tem que pacificar a emoção e ele tem que ser refrescante, calmante. E quais as emoções predominantes no Pitta? Agitação, impaciência, raiva e agressividade. Isso é quando ele está em desequilíbrio. E quando ele está em equilíbrio, ele vai lá e faz tudo com a maior educação, com clareza, ele executa tudo na maior classe, vai lá, resolve e deixa com ele. Então, assim, todos os doshas têm suas qualidades e seus desequilíbrios.
E a gente precisa olhar para isso. Ah, mas todo mundo é só pita? Não. A gente pode ser kapha, que é terra e água, ou a gente pode ser vata, que é éter e vento. Qual parte do vata que existe em nós? O vata, ele é aquela parte da mente pensante, inteligente, ele é a parte de movimento, ele é responsável pelos nossos movimentos, pela nossa coordenação, pelos nossos fluidos movimentares, pelo batimento cardíaco e os nossos... Tudo que é movimento dentro de nós é vata. Uhum. E como que a gente pensando que esse ser vata, ele vai... O que ele precisa? Ele precisa de éter, ele é formado por éter e ar, então ele tem essas características, e ele é frio, seco, mente agitada. Pelos opostos, o que eu tenho que colocar? Doces, hidratantes e calmantes, para mente e emoções. E o dosha kapha. Dosha kapha, ele é responsável pela formação, pela nossa sustentação. Quando eu junto terra e água, eu tenho um barro. Esse barro é o quê? São os nossos tecidos, a nossa gordura, a nossa estrutura, o nosso de manter as coisas no lugar. Então, o kapha tem função muito importante, todos têm função importante, e todos nós temos os 3 doshas. Então, o dosha kapha, ele é terra e água, frio, úmido e mente calma, e por opostos, qual óleo essencial que eu preciso colocar? Aquecedores, picantes, adstringentes e revigorantes. Eu tenho que dar para os doshas o oposto do que ele tem. Então, a gente trata para o Ayurveda, trata pelos opostos. Entendi. Então, assim, é uma pessoa que tem muita estrutura, ela está com excesso de peso. Qual óleo essencial que vai trazer um equilíbrio para ela e perder peso? Um óleo mais picante, adstringente, revigorante, aquecedor, porque o kapha é a estrutura. Ah, é uma pessoa que está com... É uma pessoa muito raivosa, agressiva, vive brigando com todo mundo. Vamos colocar um óleo que refresca, que traz doçura, que é ligeiramente amargos. Então, a gente conhecendo e olhando esse estudo, a gente consegue trazer para a vida dos doshas. Antes disso, assim, nós temos todos eles, mas geralmente um dosha predomina. Como que a gente descobre isso? A gente faz numa consulta ayurvédica, a gente faz uma anamnese profunda, avaliando tipo físico, tipo mental, a parte emocional, a parte energética da pessoa, a rotina, o hábito. Uma pessoa ela pode ser, por exemplo, vata e, sei lá, depois de uma fase da vida ela muda de dosha ou não, ela é aquilo para sempre. Não, ela tem por essência aquilo. Assim, geralmente a gente nasce com um dosha predominando, mas a fase da vida da pessoa também muda e influencia dependendo do cada ciclo. Então, assim, a infância é uma idade kapha. É quando a criança é catarrenta, tem mais problema respiratório, mais ligada a essas coisas de estrutura, ela está aprendendo a viver, ela precisa de equilíbrio emocional, ela está construindo uma vida futura, então ela precisa de estrutura. A infância é uma fase kapha da vida. Quando a gente passa para a fase de adolescente, adulto, então a gente passa para uma fase pita da vida, onde você precisa trabalhar, casar, constituir família, viajar, resolver problemas, criações, materializar tudo aquilo que você quer. Então, você precisa de ação. A vida, nesse período, é mais pita. Quando a gente muda para a fase mais idosa, né? Assim, acima de 60 anos, passaria para a fase kapha da vida, a fase vata da vida, que é uma fase onde você tem
Sabedoria para usar os seus pensamentos para transmitir. Você vai tirar de dentro de você e transmitir para os netos, para os filhos, para aquele que vive de você, todos os seus conhecimentos e saberes. Você geralmente fica com a pele mais seca. Então, a gente vê essas características em cada fase. Então, assim, nessa avaliação é olhado o dosha predominante, a fase da vida, o lugar onde a pessoa mora, assim, se ela mora num lugar frio, num lugar quente, num lugar chuvoso, tudo isso influencia. Então, total, né? Tudo influencia. Tudo influencia. E assim, para o Ayurveda, tudo é remédio. Tudo pode ser usado como remédio. Por exemplo, aí você pensa assim, como assim? Uma pedra pode ser remédio? Pode. A gente tem aquela terapia de pedras quentes, que você pega um cristal, aquece, põe em cima de um chakra, e isso, então, passa a ser bom um remédio. Né? Adoro. Então, assim, tem um monte de coisa legal. E aí, aqui, nessa parte, a gente tem o quê? Ah, que legal. Uma tabela de cada óleo que facilita o dosha naquele momento. Ah, então eu estou com desequilíbrio em Kapha, eu preciso me melhorar. Alecrim, bergamota, canela, cânfora, capim-limão, cardamomo, cedro e vai. Ah, eu estou com desequilíbrio, ou a minha doença. Assim, do mesmo jeito, as doenças e os desequilíbrios também são divididos em Pitta, Vata e Kapha. Então, assim, a dor de cabeça Pitta, ela é mais ardente. A dor de cabeça Kapha é mais estrutural. Então, assim, isso tem pus, é Kapha. Então, assim, e aí tem os órgãos correlatos com cada sistema. É uma medicina, gente, antiquérrima, mas atualíssima. Ela vem trazer para a gente assim, na verdade, eu vejo que a medicina integrativa, que hoje está tão em moda e está em super evidência, ela está alinhada com a medicina ayurvédica. Uhum. E aí a gente vê o quê? Por exemplo, para o Pitta. Para o Pitta, geralmente, são aqui, a gente falou lá atrás, são doces, então, flores, coisas que refrescam, menta, que acalmam, palma rosa, a sálvia, o sândalo, o ilang-ilang. Para o Vata, olíbano, vetiver, sândalo, os cítricos, né? Então, limão, laranja, bergamota, todos eles atuam no Vata. E por que a gente agora vê muita... assim, por que a doTERRA está lançando todo mês um óleo cítrico de... como chama? Aquele prêmio do mês. Porque está todo mundo com desequilíbrio de Vata, todo mundo com a mente cansada, todo mundo precisando de estímulo, de levantar, de acalmar. Então, assim, a gente, não é por acaso, né? É uma empresa grande, eles têm estudos feitos, assim, minuciosamente. Então, a gente vê, os últimos meses que eu venho participando... Né? O White Grapefruit, que é um cítrico também. Um cítrico. A gente teve então, assim, o Green Mandarim, que também é, o Yellow Mandarim, que também é cítrico. É verdade? Todos eles vêm... Eu não tinha pensado nisso. Todos eles vêm, assim, como estímulo para que a gente possa equilibrar o Vata dentro de nós, porque todos temos os 3 doshas, né? Então, esses slides eu vou deixar disponível para a Natália, eu vou enviar para ela, para que se vocês quiserem consultar essa tabela, né? A gente tem tabelas... Um material muito bom. E aí, gente, nós já estamos quase no nosso tempo, né? Nem que tá. Era isso que eu queria trazer para vocês, assim... que vocês possam mergulhar no mundo da aromaterapia com toda leveza, toda graça, trazendo esses conceitos assim, cada um é único, se observe, que fase que você está, como que a gente pode trazer e usar e abusar dos óleos essenciais, porque eles são ferramentas incríveis. Se você usa com equilíbrio e parcimônia, vai trazer um dos melhores efeitos. Eu percebo isso
que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de autoanálise, sabe, Sandra? Assim, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, até eu mesma. Eu tenho que parar e ficar pensando assim, o que eu realmente preciso. Até eu achei bom a própria Doterra ter me direcionado um kit, porque se eu fosse comprar o que eu achava que eu precisava, não era isso, sabe? Eu precisava de coisas que eu ainda não tinha identificado. E eu vejo aí quando você mostra bata, pita, e assim, eu fico pensando, onde será que eu me encaixo aqui? Você tem alguma técnica, alguma dica que você pode dar para a gente conseguir ali se enquadrar mais ou menos, porque eu sei que a gente precisa de fazer uma consulta, ele é muito mais complexo, né, para a gente definir qual que é o nosso dosha. Mas, assim, para a gente que acabou de escutar aqui você, ter alguma intuição de um óleo para usar hoje, tem alguma dica que você dá para a gente conseguir se encaixar em alguma dessas 3 categorias? Eu acho a outra coisa rica é quando a gente entende o kitzinho, a apresentação. Por que ele é um óleo calmante, um cítrico e um refrescante? Porque aqui você consegue ver os 3... esses óleos são tridoshas, eles dão para os 3 doshas. Uhum. E isso é uma coisa interessante, assim. Todo mundo pode usar lavanda, todo mundo pode usar um peppermint, todo mundo pode usar um limão. E a gente já olha, assim, então, olhar para eles, vamos dizer que a gente não tem esse rótulo. Esse é calmante, esse é estimulante e esse é refrescante. Eu estou com dor de cabeça, minha dor de cabeça, estou com cabeça quente, cheia de informação. Eu associo esse com esse. Então, eu acalmo e eu refresco a mente. Uhum. Se a gente tem, por exemplo, se você hoje acordou e está com um monte de conta para pagar, aquela coisa estressante, ai, gente, eu não tenho coragem de levantar da cama, o que eu vou fazer? De desafio para Pega o óleo de limão, né? Pega o óleo de limão, põe umas gotinhas no pulso, faz a conchinha, inspira, pede para Deus, traz para mim toda a força que eu preciso. Gente, não é por acaso, né? E aí, assim, existem os óleos tridoshas. Nessa tabela mesmo, tem óleo que está nas 3 tabelas. Uhum. Então, a gente pode usar, assim, para definir sobre isso. Além dos doshas, os estados da mente influenciam. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, então eu sou vata, porque eu sou esquecida, eu sou distraída, eu sou isso assim. Não, você pode estar assim e ser outro dosha. Então, precisa ser uma consulta mesmo profunda. Né? Profunda. Aí, em Uberlândia, tem terapeutas formados pelo Dr. Huguet, sábios e com muita experiência, vocês vão poder acessar. Quem quiser fazer consulta online, entre em contato comigo. Se eu não puder, caminho outra pessoa. Então, você faz consulta online também? Eu faço consulta online também. Que ótimo. Mas, assim, a gente vai... assim, fazer silêncio. Buscar uma rotina. A rotina diária é a nossa ferramenta mais importante. Acordar, fazer conexão com o divino, agradecer o dia, se limpar, beber água morna, tirar um tempo para meditar, fazer atividade física, fazer o que gosta, ter o tempo de se cuidar. Além do nosso trabalho e de tudo mais, essas rotinas têm que fazer parte do nosso dia a dia. Você tem que ter um tempo, uma vez por dia, para fazer uma autoavaliação, passar um óleo. E aí, hoje, eu passo um óleo mais aquecedor, porque eu estou precisando. Amanhã, o meu óleo é refrescante. Aí, no outro dia, o meu óleo... Então, assim, essa dosagem com os óleos essenciais ou uma base neutra. Assim, eu vejo as meninas falando assim, o óleo de coco, não sei o quê. A gente usa para o Ayurveda o óleo de coco, mesmo aquele de cozinha. Por quê? Porque a Abhyanga é um óleo, você vai passar muito óleo, a gente não vai conseguir usar o óleo fracionado da doTERRA.
todo dia eu passo sei lá que tanto, meia bisnaga de óleo no meu corpo, 10 minutos antes do banho, deixo agir, enquanto isso eu vou lavar rosto, fazer outras coisas, entro para o banho, aí eu não uso sabonete, o próprio óleo vira sabonete no corpo, isso me nutre, é uma alimentação para as minhas células da pele. Então, assim, tem N rotinas que a gente vai eu acho muito legal isso da Ayurveda, que ela tem cada rotina, assim, às vezes aparece uma coisa para mim, eu acho super interessante. Aquele negócio de raspagem da língua é da Ayurveda, não é? E também aquele outro de você ficar bochechando água de coco, como é que chama aquilo? Ganducha. Você bochechar para limpar todo esse sistema. Isso, aí você fica lá bochechando por, sei lá, 5 minutos, né? Eu sei que a Gisele Bündchen faz isso também, ela diz no livro dela que ela fica bochechando aquilo enquanto prepara o café da manhã. Eu pensei, meu Deus, isso para mim não vai dar certo. Mas é muito interessante a proposta, né? E de raspagem da língua, que também tem, né, a proposta dele. São vários rituais que eu acho muito interessante. Às vezes a gente pode falar isso numa próxima conversa. Isso. Essa parte da língua, tá aqui a Mariana, que é odontóloga, né? Daqui de Catalão. A gente faz o quê? Durante a noite, o nosso organismo limpa todo o trato. Todas as toxinas do corpo são direcionadas para o trato digestivo. Você precisa limpar as da mente, dessa que fica nessa região da boca. Então, mas aí, mas comprar um raspador, não sei o quê. Eu uso uma colher de sopa, as costas da colher, e raspo a língua todo dia. A gente começa a fazer isso pensando em limpeza, mas depois você se conecta com o quê? A língua tem, igual na sola dos pés, os órgãos correlatos, ela é reflexologia. Você faz massagem em todos os seus órgãos quando você raspa a língua. Então, ela tem coração, pulmões e vai. Cada região é um órgão. A gente pode depois falar sobre isso. Fantástico, né? Organizar uma rotina diária. Né? Uma infinidade de coisas. Sandra, obrigada, muito obrigada por ter compartilhado com a gente tudo isso que você sabe. Eu espero que a gente tenha mais compartilhamentos, né, nesse assunto. Eu sei que as meninas aqui já gerou sentimentos bons aqui, que tem gente já querendo fazer curso, estão pedindo até indicação de curso online, se você souber de Ayurveda. Eu sei que tem o Dr. Rubi aqui em Araguari. Chama Suda, né? Suda Dharma Yoga Brahma. Eu posso depois colocar no grupo. Tá começando agora, turmas novas, tudo online. Tem Ayurveda, Yoga. E ele é uma referência, né? Referência mundial. Pertinho da gente, né? E é isso. Então, a gente se aprofundando ali no que a gente acha que conecta com a gente. Mais uma vez, obrigada a todos vocês por terem assistido. Eu vou fazer o sorteio já lá no nosso grupo, né? E aí vocês vão poder agradecer a Seanga pelo mimo e também pelos ensinamentos de hoje. Até mais, pessoal. Obrigada. Gente, obrigada. Fique com Deus. Amém.